dando continuidade. Falar em processo penal é falar na primeira fase, que é a fase de persecução, a primeira fase da persecução, que é a investigação criminal. Por que eu falo investigação? Porque investigação é o gênero, nós temos várias espécies, né? A gente tem inquérito policial, tem uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, que faz investigação, tem o Ministério Público investigando, a gente tem o processo penal, que é propriamente dito, que é a instrução, a segunda fase da persecução, de perseguir, né? Essa segunda fase da persecução é o processo, a instrução, então, aquele é o processo com contraditório, com ampla defesa, produção de prova e decisão transitada em julgado. E, posteriormente, na terceira etapa, aí, nós temos a execução da pena, certo? Então, a gente vai ver aí no nosso caminhar institutos que são aplicáveis lá na execução da pena, como a graça, o indulto, a abolition crimes, né? Que tem aplicabilidade no processo e tem aplicabilidade lá, alguns na execução, outros só na execução. Enfim, saber diferenciar isso, esses institutos, né? Porque tem diferença, inclusive isso também é cobrado em prova, essa diferenciação. Alguém falou de bibliografia. Bom, bibliografia. Eu não gosto de limitar, eu botei algumas, tem outros aí, eu vi que tinha Rogério Greco lá no plano de ensino. Eu acredito que livro é o seguinte, livro é como se fosse um relacionamento, né? Você vai ali paquerando ele, manuseando, dá uma lida, gostou, entendeu, leva, estuda por ele, certo? Não é uma coisa limitada. Eu tenho que estudar por esse aqui. Claro que existem livros que seguem uma determinada linha. Então, por exemplo, e isso tem muito a ver, às vezes, até com a atividade do autor, né? Então, é comum, natural, que um promotor de justiça, isso não estou generalizando, porque tem exceções, mas, por exemplo, um promotor de justiça, normalmente, quando escreve sobre direito penal ou processo penal, às vezes tem uma linha mais conservadora, às vezes, viu? Porque tem exceções, por exemplo, a gente tem uma exceção aqui na Bahia, um brilhante professor Amido Clé, a gente tem outra exceção, o professor Rômulo Moreira também, que escreve sobre processo penal, que são do quadro do Ministério Público e não possuem aquela visão mais sectária, tal, de persecução a todo custo, sem respeitar direitos do réu, enfim, contraditório em ampla defesa, o sistema acusatório como um todo. Mas é natural que, por exemplo, um juiz, como é, por exemplo, o Guilherme Nutti, professor Guilherme Nutti, pode ter uma posição um pouco mais conservadora, talvez não menos garantista. Já um advogado, como por exemplo aí um livro que eu gosto muito, inclusive recebi um WhatsApp até dele recentemente, posso até ver se acho aqui, não sei se já paguei, é uma promoção do livro dele, um novo curso curso de Direito Penal Didático, do professor Yuri Carneiro, é um baiano, né, de Feira de Santana, professor universitário, um estudioso, um cara que tem um curso aí bacana, um livro bacana, eu tenho um dele aqui, mas não estou enxergando. Enfim, César Roberto Bittencourt, ou Bittencourt, como diz o meu professor Tomás Bacelar, que é um clássico, né? A gente tem o Rogério Sanches, Manual de Direito Penal, o NUT, que eu já citei, o Stefan também, que é um livro que eu tenho aqui, eu gosto também, que a leitura é leve, não é uma coisa pesada. Enfim, você tem que gostar do livro, paquerar ele, gostou, fica. E aí faz um relacionamento sério. Tem um livro também, eu vou pedir licença só para eu pegar ele aqui.
Eu tenho até um mais atualizado, mas esse eu bati o olho aqui, que também é importante para a gente, que também é de um baiano. Eu gosto de prestigiar as pratas da casa, que é o Ricardo Augusto Schmidt, Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática. Então, ele trata aqui todos os pontos necessários para a gente aprender a fazer uma sentença. Esse é um livro essencial, por exemplo, para quem quer fazer concurso para juiz, para magistrado. Por quê? Porque em uma das provas você vai precisar fazer uma sentença penal, né? E, inclusive, esse é um livro citado até pelo Supremo, né? Ele é conhecido aí no Brasil todo como um cara que escreve muito bem, de forma detalhada, uma leitura acessível, inteligível, sobre sentença penal condenatória, trata, por exemplo, dessas etapas que eu falei aqui, do sistema trifásico de aplicação da pena, né? E que trata, inclusive, de discussões aí, de posicionamentos adotados aí pelo STJ, pelo STF, enfim, ligado à questão da aplicação da pena, beleza? Bom, eu vou falar um pouco da questão fazer até um pouco um apanhado histórico, né, da pena. Eu trouxe até uns exemplos. Eu acredito, não sei como, mas eu acho que o Brasil, o melhor não digo nem o Brasil, mas a humanidade de modo geral, ela precisa repensar a questão da pena, da vingança, do suplício, do castigo, né? A gente, claro que modernizou muito a visão para a pena, mas de qualquer forma não deixa de ser, do meu ponto de vista, pagar o mal com o próprio mal. E pelo menos no Brasil, está mais que claro que isso não é suficiente, não impede ninguém de praticar crime, nem de cometer um novo, de reiterar a conduta, né? Já não tem, talvez, o seu caráter simbólico colocado em prática, né? A pena aí deriva do latim poena, que indica castigo, suplício, que não deixa de ser um sofrimento, né? Na definição jurídica, é a consequência jurídica atribuída por lei a um crime ou uma contravenção penal. Vocês aprenderam lá na teoria geral da pena, né? Nulo crime, nula pena, sine previa lege. Normalmente, quando dou aula dessa matéria, repito 20 vezes na sala de aula e peço aos alunos que repitam comigo em forma de coro para que você nunca esqueça. Nulo crime, nula pena, sine previa lege. Nulo crime, nula pena, sine previa lege. Tá lá abrindo o Código Penal, né? Não há crime, não há pena, sem prévia cominação legal, né? Isso nada mais é do que princípio da legalidade, né? Princípio da legalidade. Eu falava desse princípio há pouco tempo, fazendo, claro que, digamos que uma adaptação, uma correlação, numa discussão no condomínio onde eu moro, sobre a aplicação de multa para quem transita assim a máscara, né? Eu participei de uma reunião e fui chamado para fazer emissão de uma opinião jurídica e coloquei que fazendo esse transporte aí de um princípio do direito penal, mas o que eu sei que é aplicado também nessa seara, e citei até outras, por exemplo, que é o princípio da legalidade, da previsão da norma proibitiva com a consequência jurídica, porque, por exemplo, aqui no meu condomínio, queriam multar as pessoas por não estarem com máscara, sem nenhuma previsão na nossa legislação, né? Na nossa aqui interna do condomínio, no nosso regulamento, na convenção, enfim, onde quer que seja. Falei, óbvio que eu não era contra a utilização da máscara, pelo contrário, eu sou a favor, a questão de saúde pública, enfim, mas eu era contra a aplicação da multa justamente por achar, entender que desobedece o princípio da legalidade, né?
tem que ter a previsão, lá aqui no direito penal a gente vai um pouco mais além, né? A norma tem que ser clara, inteligível, expressa, não pode ser obscura, não pode ser uma norma aberta, né? Tem o princípio da reserva legal, tem que estar na lei, né? Então, não pode ficar ao arbítrio do administrador, do chefe, do rei, de quem quer que seja, escolher ou fazer a interpretação se aquele fato encaixa ali numa uma norma aberta ou não, né? Então, nulo crime, nula pena, sine previa lege. Então, a pena nada mais é do que uma consequência do crime que está previsto da norma, do crime, da conduta que está previsto na lei como consequência jurídica. Então, a lei prevê uma conduta e para aquela conduta uma consequência jurídica que é a pena, né? A pena no sentido do castigo ou da retribuição, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, né? Da retribuição daquele mal que o sujeito fez, ó. Se você faz isso, você será submetido a isso, né? É uma consequência. Essa é a definição da pena. A gente tem a pena no Brasil, privativa da liberdade, restritiva de direitos, e as penas pecuniárias, ó, privativa de liberdade, que é a grande maioria, restritiva de direitos, né, que restringe determinados direitos. Não que a pena de privativa de liberdade não seja a restrição de um direito, é a restrição de um direito, certo? Só que qual é o direito? Direito à liberdade, direito de ir e vir, né? Só que especificamente a essa restrição de direito de liberdade, de ir e vir e ficar, nós denominamos de pena privativa de liberdade. Ó. As penas restritivas de direito são algumas, a gente vai ver mais na frente, e as penas pecuniárias, ó, dinheiro, bambá, grana. Então, a ideia da pena nasceu, óbvio, como vingança, inicialmente como vingança privada, depois ganhou um significado como uma vingança divina, depois é atraída para a questão do direito público, como uma vingança pública. Tem uma fase aí humanitária, com o Marquês de Beccaria. Quem vai me dizer aí, para vocês fazerem um bate-bola, que minha garganta já está aqui coçando, qual foi o livro do Marquês de Beccaria, conhecido aí, que com certeza vocês já leram, que traz essa ideia de uma fase humanitária da pena. Ele vai começar a levantar lá, um italiano. Ninguém sabe, ninguém nunca leu. Quem aí pensa, eu sei que é cedo, quarto semestre, mas passa rápido, passa rápido. Quem pretende aí se denominar criminalista tem que ter na sua estante o livro do Marquês de Beccaria. Ninguém? Eu não continuo a aula se pelo menos alguém correr no Google aí e fazer uma. Ah, eu vi aqui dos delitos da. A intervenção tem que ser pelo microfone, viu, gente? Porque eu não consigo ver. Agora porque eu fechei aqui, mas na próxima vamos pelo microfone. Exatamente, eu não tenho como ver o chat. É porque agora eu fechei para ver se alguém respondeu no chat. Mas enquanto eu tô com o- a minha tela aqui com o slide, eu não vejo o chat. Mas acertaram. Dos delitos e das penas. Quem não leu, corre lá e vai ler, certo? Porque é um livro aí básico do direito penal e dos delitos e das penas, o Beccaria vai trazer justamente essa visão mais humanitária, né? Não se desvencilhando um pouco da ideia de vingança, da ideia de vingança privada, divina ou vingança pública, dando ao sujeito, claro que não é um livro atual, né? Então a gente já se desenvolveu mais em relação a isso, mas ele vai começar a plantar a semente lá da humanização da pena, certo? Depois a fase científica, que vem as escolas. Eu gosto
que trazer aqui, só para a gente ter uma ideia do quanto a humanidade, do quanto nós, seres humanos, né, do que a gente foi capaz de inventar. Né? A mente humana é criativa não só por bem, mas para fazer atrocidades também. Né? Então, aqui alguns exemplos. Esse slide aí eu trouxe até de uma aula que eu dei na especialização de ciências criminais. Aí o primeiro empalamento, né? O sujeito era colocado numa espécie de lança e o próprio peso do corpo fazia com que ele fosse descendo aí até a lança sair no outro, na outra ponta. Né? Forquilha do herege, colocado uma espécie de um dispositivo aqui na garganta e o sujeito ficava impossibilitado de dormir, enfim, de abaixar a cabeça até um determinado ponto de comer, inclusive também, até um determinado ponto que ele já não aguentava mais, infelizmente, tinha que submeter a isso. Manivela do intestino, pelo nome vocês já imaginam, né? O sujeito era aberto na barriga, intestino, que salvo engano, acho que pode chegar a 8 metros, um negócio desse, quem for da área de saúde aí, quiser fazer uma intervenção com informação mais precisa, mas eu sei que é muito grande, pode chegar a ser grande, é amarrado aí no negócio aí de girar, e o intestino ia saindo enquanto ele estava vivo ali assistindo aquilo, né? Balcão da tortura, o sujeito era esticado aí e manipulado aí de diversas formas. Serra dos Hereges, como a própria gravura aí demonstra, o sujeito era serrado de cabeça para baixo, no meio vivo, né? Tudo isso vivo, né? Aí não tinha negócio de remédio, injeção, né? Esmaga a cabeça, a ilustração também demonstra bem, né? A engenhoca. Gaiola de ratos, era colocado um rato, uma hora o rato começava a cavar, né? Natural, a barriga das pessoas para tentar sair. E se o rato se mantesse inerte durante muito tempo, eles colocavam uma espécie de fogo aí em cima para que o rato acelerasse o processo e o sujeito tudo vivo, óbvio. Né? Isso aí é só um. Se você fizer pesquisa aí na internet, no Google, essas gravuras eu tirei do Google, tem, e fui escolhendo algumas assim, mas tem várias. Fala emparedamento, pois não, diga. Professor, Michel Foucault, lá, dos Sim. Delitos e das Penas, Não, Michel eu li Foucault. aquele livro. Não, Michel É, Foucault Michel é. Foucault. Não, Foucault é Vigiar e Punir, dentre outras obras, né? Foucault tem várias. Mas ele tem um livro que fala sobre. Eu esqueci agora, mas fala dessas penas e da evolução dos Sim, castigos. é Vigiar e Punir. Ah, sim, desculpa. Vigiar e Punir. Aí, Excelente ideia. exatamente. Aí, assim, as pessoas iam assistir, ficava aquela comoção popular, né? Sim, Esperando o sujeito agonizar. Ele trazia, por exemplo, um exemplo lá que deu no jornal, porque ele fez uma coletânea nos jornais, que os jornais noticiavam, né? Que o infeliz, ele teve algumas aberturas no corpo, recebeu chumbo quente, depois cortaram pernas e braços, e ainda a cabeça mexia, só o tronco ali. Cortaram a cabeça do cara e colocou no fogo, e um cachorro foi lá e mijou nas cinzas e disse que o cara era do maligno mesmo, porque se um cachorro fizesse urinasse ali nas cinzas, que era um sinal de azar, uma coisa dessa assim. E as pessoas ficavam esperando, quando falava assim de queimar até as cinzas, as pessoas ficavam na torcida esperando a última cinza da pessoa ali, justamente para se vingar, porque a punição também era divina e era uma punição coletiva, pública. sim, Era, mas depois de um tempo isso foi mudando, que as pessoas começaram a ver que algumas punições de, por exemplo, arrancar a mão de uma criada que roubou uma coisa, de alguém que era muito avarento, aí as pessoas começaram, depois de um certo tempo, a se incomodar com essas penas tão brutais
né? Mas eram implacáveis nesse período aí medieval ali, até mais ou menos final de 1800, né? Que era terrível. E as pessoas era o circo delas, né? Perfeito. Sua intervenção é perfeita. Perfeita inicialmente por lembrar uma obra que também é de suma importância, que é Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Michel Foucault, com certeza, aí é um dos filósofos aí imprescindíveis até para quem estuda direito penal também, por essa obra. Ele tem outras obras, mas essa, digamos, é a mais importante aí para a nossa atividade. Esse capítulo é o capítulo do suplício. Salvo engano, é o primeiro capítulo de Foucault. Ele vai trazer essa questão as pessoas há um regozijo em assistir os suplícios, né, a aplicação das penas. Perceba que você falou as pessoas foram se indignando. Eu acho que evoluímos um pouco em relação ao tipo de pena que aplicamos hoje, mas talvez não evoluímos tanto. Percebam que esses espetáculos só mudaram de lugar, né? Hoje, por exemplo, a gente percebe um acidente de carro e o pessoal tá lá com a perna cortada, as pessoas param, começam a filmar um afogamento. De eu vi um vídeo, a pessoa se afogando e outro filmando e não estava ajudando. Enfim, não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas essa sensação de prazer em assistir a miséria dos outros e percebam que ainda há hoje, e não é uma parcela mínima, não. É uma parcela considerável da sociedade que talvez sustente, acredite e solicite aplicações de penas aí desse jaez aí, né? Enfim, mas é um livro também muito bom que eu recomendo, Vigiar e Punir, de Foucault. Eu tava tentando botar no olho aqui na estante, porque tem uma parte do livro que tá aqui, eu tá lá em cima, mas não consegui localizá-lo aqui. Eu errei o título, mas assim, esse livro eu li do início ao final, né, de Foucault. Depois ele vem falando sobre a perseguição inglesa, por exemplo, o julgamento que era os atos não eram públicos, a pessoa era investigado no segredo, né? Aí ele vem falando até os Sim, manicômios, espaços públicos, escolas. É um livro muito rico, né? Assim, é essencial, eu acho, assim, para a gente ter ele, né? com certeza, com certeza. Pô, pena que eu não encontrei aqui. Mas fica aí a dica do colega, excelente intervenção, Vigiar e Punir, Michel Foucault. Ele tem as outras obras, confesso que eu só li essa, mas eu sei que ele tem outros, eu acho que até que eu devo ter aqui. Mas tem outras, por exemplo, Minha Mãe é Médica, e acho que ela tem outras obras dele aqui que já vai em outro sentido, e da questão das relações humanas, enfim, já não tão ligadas digamos, ao nosso foco aqui. Bom, as teorias, que aí eu já vou entrar A gente passou por essa questão do suplício, da vingança, né? Da vingança particular, né? Italião, depois a vingança sobre a visão religiosa ou divina. Depois vem a questão da vingança pública, já como acho que no período absolutista, né? Em nome do Estado, do rei. E a gente começa a seguir aí já na parte mais científica, começa a surgir, ou começam a surgir as teorias que vão tentar dar significado, né? As teorias absolutas, ou retributivas, ou de repressão, né? Como o próprio nome diz, traz a ideia de retribuição. Então, você desrespeita uma norma, um pacto lá, um pacto social, e em razão disso, desse desrespeito, né? Não é a qualquer norma, é uma norma penal, né? Seria a última cartada, né? A última ratio, a última possibilidade de dar de alguma forma
ordem nas relações sociais, né? Pelo menos essa deveria ser a ideia na hora de legislar sobre o direito penal. E aí, em razão disso, em razão desse descumprimento, a retribuição que você recebe em troca, buscando talvez um equilíbrio aí, é a pena. A pena. Teorias relativas, ou finalistas, utilitárias ou da prevenção, tudo para. No direito tem muito isso, eu acho péssimo, principalmente para quem quer fazer concurso, que o cara vai chegar lá. Se você falasse uma teoria, utilizasse, melhor dizendo, uma nomenclatura só, ficaria mais fácil. Mas os caras dão 3 nomes para a mesma teoria, e aí você tem que se lembrar, né? Aí eu lembro porque é um saco, por isso que eu dava aula para concurso, e esses programas aí para concurso e tal, às vezes eu ficava enjoado, que eu tinha que ficar falando, pô, esse aqui também é chamado assim, o pessoal não tá muito querendo, o cara quer saber como é que ele vai responder lá. Ah, se perguntar assim, eu respondo isso ou isso. Ele não quer adquirir o conhecimento em si. Infelizmente, a nossa forma de adentrar o serviço público é com esses concursos que, na verdade, não analisa ninguém, né? A capacidade de ninguém para exercer esse tipo de atividade, de servir o público. Bom, então teorias relativas, finalistas, utilitárias ou de prevenção põe-se para evitar novos crimes, né? Então, prevenir, né? Para que você não pratique, como se a tipificação da norma com a consequência da pena fosse um recado aí para o seu consciente e para o consciente coletivo de evitar a prática daquele ato, né? A prevenção geral, intimidação do corpo social, é a mensagem para o coletivo, de não, população, nação, povo, não faça, não pratique determinada conduta, porque a consequência jurídica para essa conduta é essa pena aqui. A prevenção especial, né? Prevenção geral, como o próprio nome diz, intimidação geral, né? E a prevenção especial é direcionada a um determinado sujeito, né? Para evitar justamente a reincidência, que ele pratique novamente. E no caso desse, do reincidente, ele já foi submetido, ele sentiu na pele, né? E sabe do que se trata de fato. E, em tese, a mensagem é evite, porque se você cometer, você já sabe do que você vai ser submetida, ao que você vai ser submetida, ao que é de fato a pena. Infelizmente, eu acho que não temos nenhum tipo de prevenção, nem geral, nem especial, né? Teorias mistas, ecléticas, intermediárias ou conciliatórias, que é retribuir e prevenir, é o nome, pelo próprio nome, mista, eclética, conciliatória, por quê? Porque traz tanto a ideia de retribuir o mal com o mal, né? A ideia da reparação e a ideia de prevenção. Bom, se você pratica aquele determinado ato que está previsto na norma como crime, você vai ser submetido a essa pena, então não pratique, estou tentando prevenir, mas se você mesmo assim insistir e praticar, eu vou ter uma retribuição, certo? Teoria da prevenção geral positiva, expectativa geral do cumprimento da norma, para que todos cumpram, e teoria da prevenção especial positiva para que aquele sujeito que praticou o crime, seria no caso considerado reincidente, aí reincidente de modo geral, não estou utilizando a palavra de forma talvez mais técnica possível, né? A gente vai ver inclusive isso mais lá na frente, do que de fato se considera um reincidente, para fazer a reinserção. Aí a gente tem nessa ideia de reinserção a ideia de ressocialização, certo? De ressocialização. Daí vem essa ideia da ressocialização. Previne, evita, retribui e reinsere, ressocializa. Ou, como acredito eu, socializa, porque de fato
a ideia de ressocialização é acreditar, imaginar que aquele sujeito já foi socializado, na verdade, na grande maioria das vezes, nunca foi. Então, ele não pode ser ressocializado se ele nunca foi socializado. Certo? Acredito eu que, acho que não cumprimos, pelo menos no Brasil, nenhuma desses ideais, né? Não prevenimos de forma geral, nem especial, talvez só retribuímos. E também não ressocializamos. Acho que uma falência. Acho que não é só no Brasil, acho que vivemos uma falência da pena. Acho que a sociedade tem que começar a caminhar para repensar, pensar em um novo instituto, não sei qual, para colocar no lugar. Ou dar efetividade, né, a todas essas finalidades. Dar efetividade. Bom, limites de aplicação da pena, a gente tem aí uma previsão no artigo 5º, certo? Da Constituição Federal, que acabam sendo, são limites constitucionais, né? O primeiro aí, da impossibilidade da pena de morte. Quando a gente trabalha com a pena, a gente tem que pensar nisso. A impossibilidade, salvo, como está lá na Constituição, em período de guerra, certo? Dos crimes militares, determinados crimes militares, como traição, deserção, se você estiver em batalha e fugir ali naquele momento, não enfrentar o inimigo, covardia, né? É covardia. Então, há algumas possibilidades de aplicação dessa pena de morte, né? O Brasil, inclusive, é criticado, né? Embora não adote, como adota, por exemplo, os Estados Unidos ou outras nações, ainda é criticado porque tem essa ressalvazinha aí da possibilidade da pena de morte em caso de guerra declarada, certo? Mas é uma limitação, né? Há quem defenda até a criação da pena de morte, né? Eu respeito a opinião de todos, até deixo em aberto aí para quem defende a possibilidade. Porque sou contra, né? Não vou fugir aos debates, porque eu sou contra, porque eu acredito que não muda, não vai dar efetividade numa dessas finalidades de prevenir, de ressocializar, enfim. Não é porque a sua colega de cela está do lado aqui, praticou um crime grave, brutal, que traz repugnância à sociedade de modo geral, ele vai ser submetido à pena de morte e eu vou deixar de digamos, reincidir num crime, num determinado crime, ou em outro crime, porque o colega faleceu, ou foi morto, na verdade, como pena. Também acredito que a gente não vai ter a efetividade da prevenção, as pessoas não vão deixar de praticar crime porque há a pena de morte, né? Se fosse assim nos Estados Unidos, a gente não tinha fila lá para execução. A impossibilidade da pena de caráter perpétuo, né? Daí a gente tem lá uma limitação, que inclusive foi tópico de alteração no pacote anticrimes, né? Houve uma mudança aí de 30 para 40 anos como limite máximo da pena, de cumprimento de pena. Eu achei até salutar, porque a lógica me pareceu razoável. A gente está numa sociedade que a expectativa de vida está mudando, né? A gente tem uma sociedade que está envelhecendo, e, por óbvio, se a sociedade está envelhecendo, as pessoas vão ter mais tempo, digamos assim, de um modo geral, de passar na cadeia. Então, eu acho razoável a lógica da mudança aí, de aumentar de 30 para 40. Eu me considero garantista, mas também não ao extremo. Isso até é importante também eu falar, porque as pessoas, não sei se vocês já pararam, pelo menos para fazer uma pesquisa, isso é importante até para quem
não pretende seguir carreira aí na área criminal, mas para ter uma ideia, porque diuturnamente aí a gente vê as pessoas se adjetivarem como garantista, como se fosse algo desprovido de uma lógica, né? Garantista não é defesa de bandido, né? Isso é importante vocês saberem isso. Ser garantista não é defender bandido. Eu vou pedir licença a vocês, que eu vou procurar aqui um slide que eu tenho, só para vocês terem uma ideia. O garantismo, ele é defendido. Esse eu bati o olho aqui, eu vi o livro. A ideia do garantismo penal nasce, não com perfeição, tem críticos, dessa obra aqui, ó. Direito e Razão, de Luiz de Ferraioli. Né? Ó, não é pequenininha não, certo? E aqui, prefácio até de Norberto Bobbio. Também é um livro para quem quer ser juiz, magistrado. Bom, de uma forma bem resumida, o que é que vai dizer o garantismo? O garantismo nada mais é do que a defesa de 10 axiomas. Eu não tenho todos de cor, mas eu vou achar o slide aqui. Só um minutinho. Vou lembrar aqui onde ficou dessa aula. Como é que é esse slide? O bom da aula online é esse. Ó, eu abri aqui rapidinho, alguém falou da 8ª edição. A gente teve modificação recente com o pacote anticrimes, então sugiro que se você for usar um livro que não for de uma edição mais recente, tomar cuidado por causa das modificações do pacote anticrimes, certo? A Flávia tá certa, usar o microfone, porque eu não, em regra, não estou tendo acesso ao chat. Quando eu conheci. Exatamente. Na verdade, entenda, o direito é para todos, não é para bandido. E para você sacramentar essa palavra de que um determinado sujeito é bandido, é preciso respeitar todo um caminhar. Né? Eu acredito que nenhuma seara não é só no direito, não. Até na vida mesmo, nas relações, qualquer julgamento prematuro, ele não é salutar. Você pode até, no final, há uma coincidência de pensamento. Pô, eu pré-julguei aqui e lá no final eu tinha razão. Mas é um risco muito grande, por quê? Porque você corre o risco de fazer, como é que eu posso falar? Me ajudem aí. Não só de condenar um inocente, não, mas fazer pré-julgamentos de forma equivocada, às vezes ferindo pessoas, enfim, isso, por exemplo, na relação entre amigos, na relação entre marido e mulher, na relação entre pais e filhos, né? Então, cuidado,
que é que vai trabalhar o garantismo? Nada mais do que o respeito a determinados axiomas, determinados princípios mesmo, que tem a ideia de... Deixa eu ver se é esse slide aqui. Pronto, achei. Perfeito. Eu vou agora dividi-lo com vocês. Posso até depois... Esse é um slide de uma aula de processo penal, até na Batista. Mas é bom vocês percebam o que vai dizer o garantismo aqui de modo muito geral. Cara, eu estou reduzindo aqui um livro, um tratado para um slide. Então, nulla pena sine crime, princípio da retributividade. O que quer dizer isso? Não há pena sem crime. Primeiro axioma do garantismo. Para ter uma pena, para ter uma sanção, para ter um castigo, para ter uma retribuição, precisa ter um crime previsto na norma. No meu ponto vista, no meu ponto de vista, há uma lógica nisso. Por quê? Porque senão você dá poder, autoritarismo, a um determinado sujeito. No crime sine lege, princípio da legalidade, não há crime sem lei, precisa ter uma lei, então precisa ter uma vontade. No nosso caso, num país democrático, a vontade nasce do Congresso, né? Só o Congresso tem competência para legislar em direito penal, diferente dos Estados Unidos, que os estados podem legislar em direito penal, aqui só o Congresso Nacional, né? Então precisa ter uma lei. Então, o presidente da República que escolhe, é o prefeito, é o governador do estado? Não. É através de uma criação de uma lei prevendo aquele crime. No Alex, se não há lei, não há necessidade. O princípio da necessidade. O legislador, ele pode sair legislando à torta e à direita sobre direito penal, entender que qualquer conduta é passiva de punição através do direito penal. Não. Então, por exemplo, nós temos um princípio no direito penal da última ratio, ou seja, seria a última possibilidade da sociedade em regulamentar e dar uma ordem àquela relação. Então, se meu vizinho aqui abrir uma janela inapropriada para minha casa, eu vou resolver isso em outra seara, né? Se tem uma briga, por exemplo, para dar um direito de passagem numa terra, numa fazenda, você vai resolver isso em outra seara que não é na seara penal. As pessoas têm, a sociedade até como um todo, tem esse costume de procurar a delegacia para tentar resolver tudo. E na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, não são problemas resolvidos na seara penal, na delegacia, né? Então, por exemplo, um divórcio, uma separação, enfim, se fazer um filtro na hora de criação da norma penal. Nula necessitas injúria, princípio da lesividade ou da ofensividade, né? É com base nesse princípio aí que a gente tem, por exemplo, o princípio da insignificância. Então, você só tem, na verdade, significado de uma conduta quando ela é de fato lesiva. O direito penal ele é sacado, ele é utilizado para proteger um bem jurídico, né? Ele é utilizado para a proteção de um bem. De modo geral, bens que têm significado, que necessitam de uma proteção maior. Então, por exemplo, a vida, o patrimônio, daí a tipificação do crime de roubo, de furto, a sua liberdade, daí a tipificação do sequestro, do cárcere privado, a sua integridade física, daí a tipificação da lesão corporal, a sua honra, daí a tipificação da calúnia, da injúria, da difamação, né? Sua dignidade sexual, daí a tipificação do estupro, e aí por aí vai. Se aquela conduta não ofende de fato o bem jurídico a que se pretende proteger o direito penal, eu tenho que afastar a aplicação do direito penal, certo? Nula injúria, sim ação. Princípio da materialidade ou exterioridade da ação. A ação não pode ser interna. Então, por isso que pensar em praticar um crime, eu já pensei em matar um monte de gente, nervoso,
Meu Deus, se eu tivesse uma arma agora aqui. Mas pensar é diferente de exteriorizar uma ação, de praticar uma determinada ação, certo? Nulação sine culpa, a questão da culpabilidade, da responsabilidade penal. Eu não posso ser responsável por uma determinada conduta se eu não a pratiquei, se eu não colaborei, certo? Se não tem ligação aquele resultado com a minha conduta. Princípios, vocês estudaram lá em direito penal, na teoria geral do direito penal, o nexo de causalidade vai ser tratado aqui no princípio da culpabilidade. Princípio da jurisdicionariedade, numa culpa sine judice. O que quer dizer isso? É preciso ter um juízo, uma jurisdição, um processo. Qualquer processo, não. Princípio acusatório. Nulo judicium sine acusação. Não há processo jurisdicional, não há processo sem um princípio acusatório, uma acusação formal. Princípio do ônus da prova. Quem acusa tem que provar. Imagine se a gente fosse dar cabo a todo tipo de responsabilizar todo mundo com a simples acusação, ia ser difícil. Então, há um ônus de quem acusa, tem que provar. E princípio da defesa ou falseabilidade, o que quer dizer isso? Não adianta eu ter uma jurisdição, não adianta eu ter uma acusação formal através de um órgão, que no Brasil aqui, de regra, é o Ministério Público. Não adianta ter ônus da prova para quem acusa se eu não tenho uma defesa, o exercício de uma defesa. Aí uma defesa técnica e uma defesa pessoal. A defesa técnica, através de advogado particular, o defensor público e pessoal, da possibilidade do sujeito dizer, ó, isso tudo está sendo criado, isso tudo é uma perseguição. Enfim, isso é ser garantista, é respeitar esses axiomas, esses princípios. Então, no meu modo de ver, acredito que quem se pretende trabalhar com direito penal e processual penal deve respeitar eu não consigo enxergar a pena, a aplicação de pena, sem respeitar isso. É como se fosse, gente, um jogo de dominó, em que eu sou professor, eu comando, eu sou dono do dominó, ou aquele futebol que o dono da bola dita as regras. Não dá para ser assim, tem que respeitar. Tem um livro também de um juiz, eu quero lembrar o nome dele, do Rio Grande do Sul, Processo Penal, eu tenho ele aqui também, me deu um branco aqui agora. Teoria dos jogos no processo penal, lembrei. Teoria dos jogos no processo penal. Esse livro é de Alexandre Moraes da Rosa, certo? Teoria dos jogos no processo penal. Ele vai tratar, de modo geral aí, justamente na obrigação de você respeitar a regra do jogo, né? Então, se a gente for, por exemplo, sacramentar uma pena só pelas informações que a gente tem da polícia ou das informações que a gente tem na televisão, é um risco grande, uma insegurança para a sociedade, porque, muito embora muitos ali de fato tenham cometido atrocidades, alguns também são inocentes. E justamente para garantir a possibilidade dos inocentes se defenderem até dos culpados também, a gente precisa respeitar determinados axiomas, princípios, determinadas regras que dão legitimidade, né? Respeitar a regra do jogo é dar legitimidade. Eu, por exemplo, não reconheço um ganhador de uma partida de dominó ou de baralho, por exemplo, de buraco que escondeu. Eu tinha um tio que fumava, ele escondia a carta debaixo da carteira de cigarro. Aí a gente jogava a noite toda. Quando chegava no final, você puxava, tava uma carta lá. Tem legitimidade para ter ganhado 10 partidas, roubando só uma. Mas ele não tem legitimidade nenhuma porque não respeitou as regras. Tá? Isso é garantismo penal. Acho que presunção de inocência, perfeito. Acho que deixou bem claro até para vocês entenderem isso. Não é a defesa de bandidos, não. É a defesa da regra do jogo. É respeitar a regra do jogo. Certo? Vou voltar lá. Deixa eu abrir aqui o outro. Me cobrem para eu colocar esse outro slide aí, já que eu citei
E tratei um pouco dele. Então, a impossibilidade da pena de prisão perpétua, a impossibilidade do trabalho forçado, e aí eu chamo a atenção para um detalhe, percebam que existe uma diferença de pena a trabalho forçado da obrigação do preso trabalhar. Acho que dá para entender aí. Uma coisa é pena de trabalho forçado. É o sujeito, como tem filme americano lá, ele coloca uma bola no cara, o cara vai trabalhar, como tinha antigamente. Aí, qual é a sua pena? Não, sua pena é trabalhar nessa obra aqui até ela terminar. Isso não pode, tá proibido na Constituição. Mas a lei de execução penal diz que o trabalho do preso é obrigatório. Muito embora o que acontece na prática, não tem vaga no sistema suficiente para que todos os presos trabalhem. Há, na verdade, uma lista de espera. Os presos acreditam que querem trabalhar, mas não existe atividade suficiente. Então, é claro que, por exemplo, na Bahia a gente tem crescido muito em relação a isso, a dispor de vaga de trabalho para o preso, né? Com parcerias com empresas, enfim, por exemplo, a questão de produção de bola, enfim, tem várias atividades. Agora, por exemplo, fizeram muitas máscaras, houve a produção maciça de máscaras no sistema penitenciário da Bahia e tal. Mas, de certa forma, ainda como você tem precisa ter um controle, uma regra, enfim, respeitar aí princípios da administração pública, para selecionar as empresas que vão explorar esse tipo de trabalho, de mão de obra, as empresas parceiras. Mas o preso, ele deve trabalhar, mas ele não pode ser submetido a uma pena de trabalho forçado, isso tem diferença, certo? Crime de banimento, que é o quê? Colocar para fora, antigamente lá nos feudos, né? Eram murados e tal, o sujeito praticava determinado crime, ou esse tipo de crime aqui impossibilita o convívio da gente, da sociedade com você. Você vai ter que sair aí, abrir aí o portão, sair com o seu cavalo aí e se mande. Aqui não cabe mais esse tipo de pena, ou, por exemplo, os portugueses que mandavam as pessoas aqui para o Brasil, a sua pena, você é um marginal, você vai para o Brasil, vai para lá, não fica aqui não, certo? Vai povoar o Brasil lá. E as penas cruéis, né? As penas cruéis, né? Então, por exemplo, teve outro dia uma informação aí na mídia, o juiz mandou o cara ficar olhando para o sol, não sei quantas horas olhando para o sol, tal. Esse tipo de pena não cabe mais, nem aquelas cruéis que a gente viu aqui mais cedo, nem também algumas talvez que tem um caráter, sei lá, moral, enfim, mas que são, na verdade, revertidas aí, camufladas, são cruéis, mas de forma camuflada ou então mais desenvolvidas, mais contemporâneas. Aqui alguns princípios, e aí já caminhando para o final, hoje foi light, certo? Princípios, claro, o direito penal ele tem diversos outros, né? Alguns a gente até viu ali quando eu falei da questão do garantismo penal, mas vou tratar aqui alguns princípios que têm correlação direta com a teoria da pena, com a aplicação da pena, com a discussão, estudo da pena, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, aí a previsão constitucional é um dos fundamentos da República, está lá na nossa Constituição. O princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, enxergar o sujeito, por mais atroz, por mais chocante, por mais hediondo que o ato praticado seja, a gente precisa respeitar como pessoa humana, certo? Não como bicho, como animal, como um sujeito sem direitos, né? O princípio da legalidade, né? A previsão da necessidade da lei prevenindo a conduta, ou melhor, prevendo, não prevenindo, prevendo a conduta, e prevendo a pena para quem desrespeita aquela norma, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Nulo crime, nula pena, sine prévia lege, certo?
Então, eu preciso ter lá na norma, no preceito secundário na norma, previsão da pena para quem descumprir o preceito primário, que é a conduta, certo? Princípio da retroatividade benéfica da lei penal. Se você tem uma lei posterior que ela é mais benéfica, ela retroage o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Se a gente endurecer, por exemplo, a gente teve mudanças na progressão de regime, considerável na progressão de regime. Quem está lá cumprindo pena, praticou o crime antes do pacote anticrimes, vai ter a seu dispor a lei anterior. Por quê? Porque a lei posterior foi uma lei mais maléfica, mais rigorosa, mais dura. Não foi uma lei benéfica. Então, se a lei não é benéfica, ela não retroage. Mas se ela é benéfica, ela retroage para atingir um fato anterior. Certo? Princípio da individualidade ou personalidade ou intranscendência da pena. O que quer dizer isso? Aquele jargãozinho que a pena não pode passar da pessoa do condenado, né? Então, daí a gente precisa respeitar, por exemplo, a mulher que está grávida, que tem seu filho no cumprimento da pena. Aquele sujeito não pode ser como tinha antigamente, né? Às vezes tinham penas aí na Idade Média que a família da pessoa toda estava eternamente condenada. Ah, se nascer homem na família, morre, que cometeu um determinado crime aí. Enfim, aqui a gente não tem essa possibilidade, né? Quem pratica a pena, que responde, é sujeito individual, por isso individualidade. Princípio da individualização da pena, a pena precisa ser analisada, e aí a gente tem 3 etapas. Primeiro, a individualização da pena no poder legislativo, na hora de criação da norma. Quando o legislativo cria um tipo penal, dizendo, ó, quem subtrair coisa alheia móvel, pena de 4 a 10 anos. Quando ele cria o tipo e individualiza uma pena para aquele tipo penal, isso nada mais é do que o respeito ao princípio da individualização. Criação do tipo e uma individualização da pena para quem pratica aquele crime, né? O legislativo, quando cria, por exemplo, uma causa de diminuição de pena, a gente vai ver isso, um atenuante, um agravante, um atenuante para o sujeito que é menor de 21 anos na data do fato, isso é individualização, certo? Nós temos uma outra possibilidade de aplicação do princípio da individualização, que é pelo poder judiciário, na hora de aplicar a pena, o juiz deve analisar a individualização da pena, ou melhor, deve respeitar a individualização da pena. Então, por exemplo, se o sujeito é menor de 21 anos na data do fato, o juiz vai aplicar a pena considerando um atenuante, né? Se o sujeito é reincidente, a gente tem um agravante, o juiz deve considerar e individualizar. Por isso que às vezes pessoas cometem crimes muito parecidos, similares, e têm penas diferentes. Por quê? Porque na hora de aplicar a pena, o juiz deve respeitar critérios individuais. Um sujeito que é mal visto pela sociedade, tem uma personalidade agressiva, histórico de personalidade agressiva, de um convívio desordeiro, o juiz pode levar isso em consideração. Alguém que praticou um determinado crime de uma forma mais, digamos, mais voraz, mais grotesca, o juiz pode levar em consideração na hora de aplicar a pena, né? E, por fim, na hora de executar a pena, na execução da pena, essa individualização também é levada em consideração. Então, o sujeito que tem bom comportamento carcerário, que respeita as normas ali do estabelecimento penal, tem um tratamento pelo Poder Judiciário, tem um tratamento na execução da pena, individualizada. Então, por exemplo, tem gente que possui a confiança da administração penitenciária, que possibilita ficar, por exemplo, aqui na Mata Escura, a gente tem o Farda Azul. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar um passeiozinho lá. São pessoas que têm a confiança e a elas são permitidas
como é que posso falar, circular em determinados ambientes que nem todo preso tem acesso. Tem gente que tem a confiança da administração e ajuda. Então, ajuda na entrega de um alimento, na distribuição do alimento. Outro dia eu fui visitar um cliente e tinha um grupo lá ajudando para arrumar uma doação que tinha vindo de uma instituição religiosa, de uma igreja, um lanche, um horário de um lanche, e tinha lá pão, acho que leite, não me lembro agora, mas um conjunto de alimentos lá para ser distribuído e os presos estavam ajudando ali a separar tudo direitinho para fazer a entrega aos colegas de pena, certo? E, por fim, não menos importante, o princípio da proporcionalidade da pena, você respeitar o fato, né, praticado e a pena. Tem que haver aí um determinado equilíbrio, não pode ser desproporcional, né? O juiz precisa respeitar isso, uma proporcionalidade. Daí, às vezes, em grau de recurso, o tribunal reconhece uma ilegalidade por desrespeito justamente a essa desproporcionalidade, ou melhor, proporcionalidade, e acaba fazendo uma modificação na pena. Beleza? Eu encerro aqui minha aula. Separei aqui um trecho de a letra de uma música aqui em homenagem ao professor Jorge Portugal. Eu normalmente boto uma mensagenzinha ao final. E hoje, em razão da partida aí do meu professor, foi meu professor Jorge Portugal, eu nunca me esqueço que isso é bom eu passar. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, ele passou uma lista. E a lista era mais ou menos o seguinte, um questionário. O questionário era o seguinte, você tinha que citar 5 ministros de Estado, os últimos livros, compositores, né? Enfim, era um questionário cultural para saber o seu nível de conhecimento. E aí eu me lembro que ministros acho que eu só conhecia 2. É, enfim, ia muito pouco na época, e foi um choque, e ele passou o questionário e refletiu, né, sobre aquelas informações, falando justamente da necessidade da leitura, da necessidade da informação, né? E isso me marcou muito, porque foi um choque de realidade para mim ali, foi um acordar mesmo, e enfim, e aí fica a minha homenagem ao professor. E Jorge Portugal era uma pessoa muito ligada lá à minha secretaria, ele é amigo pessoal do meu chefe lá e frequentava sempre a secretaria, era uma pessoa extremamente afável, educada, uma pessoa bacana, que felizmente nos deixa muito cedo. E fica aqui minha homenagem ao mestre Jorge Portugal. Alguém quer fazer alguma colocação?